Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Vou falar hoje com vocês aqui sobre um tema bastante importante, que é sobre Helicobacter pylori. Então se você tem gastrite, azia, má digestão, se você tem refluxo, se você tem úlcera no seu estômago, né? Se você tem algum tumor no estômago, saiba que isso pode ser Helicobacter pylori. Então, se você faz algum tratamento convencional, contra a Helicobacter pylori, você certamente faz o uso aí, por exemplo, de 2 antibióticos e um protetor, do estômago, um inibidor da bomba de prótons, que é um caso de um lansoprazol, omeprazol, e esses medicamentos, eles disfarçam o problema. Então, se você tem algum problema, como é o caso da gastrite, refluxo, uma queimação, saiba que isso pode ser Helicobacter pylori, tá? E eu vou trazer para vocês aqui informações sobre algumas plantas medicinais muito boas. Tá vendo esse galho aqui? Isso daqui é de uma árvore excelente, uma planta medicinal muito potente, bem como vou falar também sobre esse rizoma aqui, ó, que é muito potente, tá? Algumas pessoas só de olhar aqui vai saber que planta que é essa daqui, que rizoma que é esse. Isso daqui é uma zingiberácea, tá? E vou trazer alguns benefícios dela aqui para você, que é excelente, antitumoral, anti-inflamatória, antibiótica natural, combatendo a Helicobacter pylori. Essa planta aqui, ó, que tem poder anti-ulcerativo, uma planta contra úlceras, contra inflamação, é uma planta antiofítica, anti-inflamatória muito potente, contra artrite, entre tantos outros benefícios. Ela é uma planta contra a úlcera, contra a gastrite, contra a Helicobacter pylori, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer informação sobre ela aqui, como que você utiliza, contraindicação e tudo. Só que antes eu quero fazer aqui, falar para você uma breve história a respeito sobre a Helicobacter pylori, sobre o descobrimento dela, os problemas que ela causava, então quem investigou e tudo mais. Bom, olha só, 2 médicos australianos ali por volta de 1980, eles investigaram seus pacientes, que tinham então, lógico, tinham gastrite, úlcera, que passava por cirurgia. Então, o que poderia estar causando? Qual era a causa disso daí? Porque até então os médicos só relacionavam o problema, por exemplo, com a alimentação. Tudo era relacionado à alimentação, por exemplo, com o álcool também, com o tabagismo, mas esses médicos quiseram aprofundar no assunto, saber realmente o que causava essas úlceras, até tumores, ali no estômago. Então eles investigaram. Só que quando eles falaram a respeito, sobre uma suposta bactéria que poderia estar ali no estômago, eles foram condenados por isso. A comunidade médica condenou a atitude deles, por ter suposto isso, visto que no estômago não teria como surgir, ter vida. Então o ácido clorídrico não deixaria com que surgisse, que tivesse alguma bactéria ali, não teria como, não é um meio de cultura, não é como o intestino que abriga diversas bactérias boas e ruins, mas abriga. No estômago não teria como sobreviver então ao ácido clorídrico. Bom, o que acontece? Então eles foram proibidos de fazer qualquer estudo a respeito, mas eles não se deram por satisfeitos. Eles então começaram a investigar neles mesmos. Eles fizeram então a administração dessa bactéria e investigaram neles, quais eram os problemas que ela ia trazer então para o estômago. E, enfim, veio realmente aparecer os problemas que os seus pacientes tinham, e eles lá por volta dos anos 1985, eles publicaram no jornal australiano que realmente esses problemas, a maioria desses problemas eram relacionados à presença dessa bactéria, chamada Helicobacter pylori, que tem esse nome justamente porque ela tem um formato de hélice, e ela então prejudica a mucosa ali do estômago, trazendo então todos esses problemas. Bom, então depois, passado de algum tempo, eles foram reconhecidos, receberam méritos, prêmio Nobel e tal, por essa descoberta, mas enfim, passaram por toda uma problemática e até descobrir realmente a causa da maioria dos problemas. Lógico que não é simplesmente a Helicobacter pylori que causa todos os problemas. Tem o álcool, tem o tabagismo, tem o estresse por si só, alimentos que prejudicam e tal, a mucosa. Mas enfim, cerca de 80% tem
né, essa bactéria no estômago e ela realmente causa. E ela causa danos terríveis ao estômago. Por isso que eu estou trazendo essas plantas aqui para você. Que além de ser plantas que combatem o que ela causou, combate a própria, né, causadora do problema. Então ela vai na raiz. Essa planta aqui é maravilhosa para isso. Bom, mas então, depois que passaram por tudo isso, hoje se sabe então que realmente cerca de 80% da população, né, pelo menos brasileira, sofre, né, tem essa bactéria alojada no estômago, causando todos esses problemas. Cerca da metade da população mundial tem a bactéria, né? Alguns sofrem com o problema causados por elas, outros não. E aí é isso que a ciência queria saber. Por que metade, né, uma boa parte da população, tem gastrite, tem refluxo, tem vários problemas decorrentes à presença dessa bactéria, até tumores no estômago decorrente à bactéria Helicobacter pylori, e a outra parte já não tem. Bom, aí eu quero trazer uma visão minha, né, a visão natural. Eu acredito que boa parte dessa população, por ela ter um hábito de vida ruim, favorece, né, com que agrave os problemas dessa bactéria. Já a outra parte, né, embora todo mundo não tenha uma vida perfeita, talvez faça o uso de coisas, né, que favoreça a sua saúde, que neutraliza o caso, né? Então essa bactéria não consegue fazer tanto estrago assim, né? Então fica neutralizado. Bom, como que essa bactéria, né, gente, consegue fazer esse estrago? Olha só, olha o que essa bactéria faz. Eles não estavam errados, né? Não estavam errados em acreditar, né, que como que uma bactéria resista, né, ao ácido clorídrico. Realmente é surpreendente. E o que ela faz é surpreendente, né? Ela consegue causar todo esse estrago porque ela é uma bactéria realmente bem poderosa, né? Ela se aloja na parede do estômago e ela consegue neutralizar. Tá? Ela consegue ficar neutra ali porque ela produz, né, as suas toxinas, suas enzimas e neutraliza a ação do ácido clorídrico. E ela ali vai prejudicando, né, a mucosa, vai causando inflamação, vai alterando o pH, vai atrapalhando esse órgão e vai causando uma inflamação. Então, enfim, depois vai causando uma cascata de problemas, né? Ela prejudica o estômago diretamente, prejudica o duodeno também, é os dois locais onde ela mais gosta, então ela se aloja e fica prejudicando, né? Então essa bactéria causa um verdadeiro estrago, então vai inflamando, a pessoa vai tendo ali azia, refluxo, má digestão. Às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, até vômito com sangue, no caso bem grave, num caso mais avançado de úlceras. A pessoa pode ter fezes com sangue também, porque é um caso mais grave, um caso mais grave, né, bem avançado, por isso tem que se atentar, observar as fezes, né, para ver como que está a cor das fezes, porque isso indica muita coisa, não só nesse caso da H. pylori, como outras coisas também. E ela, conforme ela fica ali prejudicando, causando uma inflamação crônica nesse órgão, pode, né, e se deixar realmente causa um tumor então no estômago, tá? Então a Helicobacter pylori, hoje se sabe que realmente a maioria dos casos, né, praticamente grande ou quase todos os casos de tumores no estômago, de úlceras, é Helicobacter pylori, né? Ela primeiro estava ali, depois vem então todos esses problemas. Então se atente a tudo isso. Se caso você tem refluxo, má digestão, fome demais durante a manhã, né? Ali você amanheceu com aquela fome de corroer o estômago, pode ser Helicobacter pylori. Como você também tiver, né, talvez aí refluxo, né? Você sempre tem esse problema, né? Enfim, problemas gástricos, se atente porque isso pode ser Helicobacter pylori. Por isso que muitas das vezes, às vezes a pessoa pergunta, né, o que é bom para refluxo? A gente tem que ir na causa raiz, tá? Bom, para você investigar, para você saber se realmente é Helicobacter pylori, você tem que ir ao gastroenterologista. Ele é o profissional, ele é, né, quem vai diagnosticar se realmente você tem essa bactéria aí ou não alojada no seu estômago, tá? E você vai fazer exames, né? Tem exames mais invasivos, como é o caso da endoscopia, outros nem tanto, né? Você pode fazer então aí exames para saber se realmente tem essa bactéria ou não no seu estômago. Bom, de qualquer forma, você fez o exame, você passou pelo médico, né? Passou pelo gastroenterologista, que é o profissional que vai tratar
esses problemas, né, que vai, enfim, que trata problemas, né, referente então ao trato gastrointestinal. E aí o que acontece? Ele vai, né, sugerir um tratamento convencional, que é o caso de antibióticos e um inibidor da bomba de prótons, né? Por exemplo, pantoprazol, lansoprazol, omeprazol, medicamentos então protetores da mucosa gástrica, né, na mucosa então do estômago. Só que a gente já sabe que esses medicamentos eles causam várias alterações e eles são, na verdade, causadores de diversos problemas, né? Então eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou me aprofundar no assunto, mas eles são causadores de diversos problemas, tá bom? E aí o que acontece? Esses medicamentos, né, esses antibióticos, muitos deles, a Helicobacter pylori é resistente a eles, tá? Então às vezes você vai fazer um tratamento convencional e não vai ter toda uma eficácia porque ela é resistente a esses antibióticos, a maior parte deles, ela realmente tem uma resistência. Então se não fizer o tratamento realmente direito, da forma correta, né, o tratamento convencional que for fazer, se não fizer da forma correta, o tempo correto, ela é uma bactéria resistente e vai resistir ao tratamento. Só que tem uma coisa, a natureza nos oferece coisa maravilhosa, né? Deus nos oferece coisas maravilhosas, como é o caso dessa planta aqui. Essa daqui, ó, essa planta aqui é a guaçatonga, e é uma planta excelente. Esse daqui, ó, é o gengibre, né, amarelo, cúrcuma, né, açafrão da terra, é outra planta maravilhosa, excelente, tá? Só que, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né, para não contrair o problema. Então, assim, a Helicobacter pylori, ela, por exemplo, está presente em alimentos sujos, né? Então, quando você for fazer, comer fora, né? Você vai, por exemplo, num restaurante, tome cuidado aonde você vai se alimentar, né? Lanchonete, essas coisas. Então, a falta de higiene é uma das formas, né? De mais propagação dessa bactéria. Então ela está presente, né, em água contaminada, né? A água está contaminada com Helicobacter pylori, alimentos, é a forma então mais comum de contágio, né? Por exemplo, se você vai em um banheiro, principalmente banheiro público, lave muito bem as mãos, porque senão você pode contrair então essa bactéria, tá ok? E aí é lógico, aí você vai observando, né, se caso você tem todos esses problemas, refluxo, má digestão, queimação, se você já tem o diagnóstico então dela, né, de úlcera ou até tumor no estômago, saiba que isso tem solução, tá bom? No caso do tumor, lógico, você vai fazer os outros tratamentos, mas isso daqui é uma planta excelente, são duas plantas excelentes que você pode fazer o uso dela no dia a dia. Olha aqui que planta maravilhosa. Então a guaçatonga, cujo nome científico é Casearia silvestris, é uma planta antitumoral, é uma planta anti-úlcera, é uma planta contra diversos problemas. É uma planta contra a leishmaniose, é uma planta contra vários problemas, anti-inflamatória muito potente. E essa é uma planta cicatrizante na mucosa intestinal, ela realmente cicatriza, combate essas úlceras. É comprovado pela ciência. Estudos apontam que essa planta vai cicatrizar, ela cicatriza, fecha essas úlceras. Por isso que a guaçatonga é excelente. E ela tem um poder antimicrobiano potente, anti-inflamatório potente, analgésico potente. Então combate a dor, combate a inflamação, cicatriza e mata essa bactéria, elimina ela. Guaçatonga. Como que você vai utilizar essa planta aqui, né? Você vai utilizar ela fresca, pode utilizar ela desidratada, em forma de chá, qualquer forma que você fizer o uso tem benefícios. Só que tem uma coisa, tem uma forma que a gente faz, que é a tintura, eu não aconselho fazer o uso nesse caso, né, já avançado, porque o álcool por si só também, né, ele causa uma certa irritação na mucosa. Então a tintura não é legal em casos de pessoas que tenham úlcera, gastrite, não faça o uso da tintura. Mas de forma preventiva, se você quiser fazer o uso da guaçatonga, pode, tá bom? Em forma de tintura, pode, desde que você não sinta desconfortos quando fizer o uso da tintura. Ok, então você vai fazer o uso do chá. Uma colher de sopa de planta fresca, no caso a gente utiliza a folha da guaçatonga, tá? Se fala até a casca da raiz da guaçatonga, mas arrancar um pé de guaçatonga para a gente tirar a raiz, não dá, né? Então vamos utilizar a folha que tem um benefício também. Então as folhas da guaçatonga que você vai utilizar. Uma colher de sopa de folha de guaçatonga para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. Ou então uma colher de sobremesa, né, da folha desidratada, seca, para cada xícara de água,
3 vezes ao dia, ou fresca ou seca, né? Se for fresca, 1 colher de sopa, se for desidratada, 1 colher de sobremesa. Se for tintura, 20, 30 gotas 3 vezes ao dia. Se for, então, pó medicinal, 1 colher de café, né, uma colherzinha de café, 3 vezes ao dia. É uma forma de você utilizar. Tá bom? Bom, beleza, então agora que você sabe como que utiliza, você tem que saber as contraindicações da guaçatonga. Guaçatonga não pode ser utilizada por crianças, grávida, lactante, não é aconselhável que faça o uso da guaçatonga, embora seja uma planta extremamente segura, ainda não tem estudos, né, que eu possa falar aqui para você, faça o uso da guaçatonga, grávida, lactante, que não vai trazer problema nenhum. Cada caso é um caso. Então, se tiver um acompanhamento, aí está liberado, até pode fazer o uso da guaçatonga, porque ela é uma planta muito segura, mas eu não vou falar para você fazer o uso da guaçatonga nessas condições. Grávida lactante, evite o uso da guaçatonga, até que a gente tenha uma literatura, tenha mais estudos a respeito sobre a planta para trazer essa segurança, tá bom? Ok? Então, grávida lactante não fazer o uso da guaçatonga, crianças evitem o uso da guaçatonga, pelo menos abaixo de 1 ano, né? Se fala, né, na literatura de crianças acima de 12 anos, mas dependendo do caso, até pode fazer o uso da guaçatonga um pouco mais cedo, mas tem que ter um acompanhamento, tem que saber o que está fazendo. Dosagens, lembrando que dosagem de planta medicinal é 1/4 da dose de um adulto, né? Para criança, 1/4 da dose de um adulto. Bom, então, aí pessoas também que fizeram, né, por exemplo, enxertia óssea, guaçatonga pode atrapalhar nesse caso. Então não faça o uso da guaçatonga se você fez um enxerto ósseo. Outra coisa, a guaçatonga ela tem cumarinas que afinam o sangue. Se você faz o uso de anticoagulante, não faça o uso da guaçatonga, porque ela afina também o sangue, ok? Bacana. Agora essa planta aqui, essa daqui é uma zingiberácea, a mesma família que o lírio do brejo, né, que o Eidichyum coronário, que o mesmo que o Zingiber officinale, que é o gengibre, o mesmo que a zedoária, né, que a colônia. Essa daqui é uma zingiberácea, essa daqui é a cúrcuma longa, açafrão da terra. Planta maravilhosa, cor avermelhada, né, um laranja muito vivo, muito bonito. Ela é rica em curcuminoides, né, rica em carotenoides, que faz muito bem para a saúde dos olhos, né, do cérebro e tudo mais. E essa zingiberácea, esse gengibre aqui, esse gengibre amarelo, chamado gengibre amarelo, açafrão da terra também, cúrcuma longa, que é o nome científico dele, tá? Não confunda com crocus sativus, que é outra planta chamada também açafrão, onde utiliza a flor, né? Utiliza o estigma. Essa daqui a gente utiliza o rizoma dele. E o que acontece? Essa planta é excelente antibiótica, um dos antibióticos mais potentes da natureza, excelente anti-inflamatório, antimicrobiano, fungicida, bactericida, anti-inflamatório, contra artrite, artrose, contra diversos problemas. E é uma planta comprovada que elimina a Helicobacter pylori. E ela é anti-úlcera, extremamente anti-inflamatória. Só tem a questão, né, de dosagem, tempo de uso, então não exagere, né, não extrapole as dosagens. A cúrcuma, você pode fazer o uso dela de diversas formas. Extrato seco padronizado, você pode fazer o uso do pó medicinal dela na alimentação, que eu indico fazer o uso do pó medicinal. Vai ser muito bom você pegar 1 colher de chá de pó de açafrão e colocar na comida. 1 colher do pó do açafrão, 1 colher de chá do pó do açafrão. No almoço, 1 colher de pó de açafrão, né? uma colher de chá do pó do açafrão. Na janta, uma excelente forma de você fazer o uso e combater diversas doenças. Você vai ver o benefício que vai ter. Outra coisa é você fazer o uso da tintura, lembrando que tintura nos casos de úlcera não é legal. Então, faça o uso de forma preventiva, faça o uso dele para outros problemas, de forma da tintura, excelente. Aí vai ser 20, 30 gotas 3 vezes ao dia. Pode fazer o uso do extrato seco padronizado, fazendo uso, por exemplo, até 500 mg por dosagem. Pode estar fazendo uso também da cápsula, né, da curcumina, ok? Que é os curcuminoides, né, os ativos, então, da cúrcuma, ok? Beleza, outra forma. Eu forma aí do pó medicinal, a forma de chá, que é uma da forma também, né, mais comum, no caso vai ser uma decocção, 1 colher, né, de sobremesa de cúrcuma ralada para cada xícara de água. Você vai fazer uma decocção, vai ferver por 5 minutos, esperar mais 5, total 10, 15 minutos. Esse chá vai tomar 3 vezes ao dia.
excelente. Sugiro que misture também o gengibre officinale, porque a questão, né, dos gingeróis, dos ativos do gengibre, aumenta a potência dessa irmã, né, dessa planta irmã dele aqui, que é a cúrcuma longa. Excelente, ok? Bom, contraindicação, também afina o sangue, então medicamentos aí como varfarina, pradaxa, comaldin, AAS, aspirina, medicamentos que afinam o sangue, não pode fazer o uso junto, porque ela é uma planta, né, antitrombótica. É um benefício maravilhoso. Combate trombose, elimina as gorduras nas artérias, limpando as artérias, mas se você já faz o uso de um medicamento para isso, não tem como você então fazer o uso da cúrcuma que potencializa, tá? A não ser que você fale com seu médico, ele reconheça que ela realmente tem tanto benefício assim, a ponto de substituir seu medicamento. Aí tudo bem, aí já é outra coisa, né? O que vai ser difícil ele fazer, mas enfim, é uma planta que é antitrombótica, é uma planta que afina o sangue também, excelente. Então se você está perto de fazer uma cirurgia, não faça o uso da cúrcuma, né? Porque ela afina o sangue, então pode potencializar, por exemplo, o caso de uma hemorragia, ok? Bom, então a cúrcuma não é aconselhado também que grávida e lactante faça o uso, embora alguns profissionais falem que não tem problema. Eu vou falar para você aqui, né, como eu não fiz uma anamnese, não sei o caso, né, cada caso é um caso, não aconselho que faça o uso da cúrcuma na lactação, né, na amamentação e nem também na gravidez. Então evite, né, a não ser que você faça um acompanhamento médico ali, veja com ele se está liberado de fazer o uso da cúrcuma. Na alimentação tudo bem. Agora, quando se faz o uso terapêutico, se torna diferente, né? Aí já é outro caso, já é outra história, tá bom? Então, medicamentos para afinar o sangue contraindicado, grávida e lactação em alguns casos, né? Sem acompanhamento, evite o uso, não faça o uso. Crianças abaixo de 4 anos, não é aconselhável que faça o uso da cúrcuma, embora aqui na minha casa eu tenha uma menina de 3 anos e a gente faz o uso da cúrcuma sem problema nenhum, tá? Então, por isso que eu estou falando, cada caso é um caso e tem que ter um acompanhamento. Legal? Bom, meus amigos, essas são as informações, espero que tenham gostado. E lembrando mais uma coisa, a cúrcuma tem uma dosagem, né, diária para a gente fazer o uso dela. Aconselha-se, né, que faça o uso no máximo de 15 gramas, né, de cúrcuma durante o dia, seja qual for a forma. Então, faça o uso no máximo de 10 a 15 gramas de cúrcuma durante o dia. Ali por volta, então, das 2 colheres, né, de chá de pó de cúrcuma durante o dia. É suficiente para ter benefício e é o máximo que você pode utilizar, ok? Bom, meus amigos, essas são as informações, espero que tenham gostado, que esse vídeo traga para você a solução contra a Helicobacter pylori e contra essas úlceras. Espero que isso ajude. Se isso ajudar, coloca nos comentários aí sobre os benefícios que você teve, né, com essas 2 plantas aqui. Mande, né, seu depoimento pelo WhatsApp do canal, mande para mim uma mensagem de voz, mande um vídeo, mandando, né, o seu relato, sua experiência com essas plantas, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação, faça parte, né, da nossa comunidade no Facebook, no Instagram também. E é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo e te espero também na próxima, né? Te espero aí nos próximos vídeos. Lembrando que no canal tem mais vídeo, aqui tem mais informação. Abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.